Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Edson passando aqui para darmos sequência à nossa série de estudo às 7 cartas do Apocalipse. E nós vamos falar nesse momento sobre a 4ª carta, a carta destinada à igreja de Tiatira. Mas antes de meditarmos na palavra de Deus, se inscreva no nosso canal. Embaixo do vídeo, no canto direito, está escrito inscrever-se com letra vermelha. Dê um clique aí em cima, vai aparecer assim, inscrito, ative o sininho, dê o seu like, o seu joinha aí, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar a palavra do Senhor. Queridos, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Até o versículo de número 21. Queridos, a igreja de Tiatira na Ásia Menor, uma igreja que estava vivendo um momento difícil, um período que o engano, os falsos ensinos estavam tomando conta da igreja. Jesus, por conhecer a sua igreja, conhecer o seu povo, amar a sua igreja, levanta João na ilha de Patmos para escrever as 7 cartas. E essa é a 4ª carta, a igreja de Tiatira. Ele já começa dizendo, isto diz o Filho de Deus, aquele que tem a autoridade do Pai, o Deus vivo e verdadeiro, aquele que conhece todas as coisas. Ele diz que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Conhece o coração, o íntimo de cada um. Jesus é aquele que sonda os pensamentos, sabe a intenção do coração de cada um. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, eu sou o Filho de Deus, toda a autoridade está nas minhas mãos, eu tenho a essência do Pai, eu sou o Deus vivo, aquele que tem olhos como chamas de fogo, ou seja, eu sei de todas as coisas, não tem desculpa diante dele, eu posso enganar todo mundo, menos o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Ele conhece e sabe de todas as coisas, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, as nossas atitudes, decisões, intenção do coração, tudo ele sabe, tudo ele conhece. E ele diz, e os pés semelhantes ao latão reluzente, ou seja, o latão, para ele reluzir, precisa ser queimado, precisa ser provado no fogo. Para brilhar, precisa ser provado no fogo. Jesus caminhou por essa terra. Jesus foi provado e aprovado. E os seus pés brilham tanto que ao olhar reflete o seu rosto. O brilho do seu rosto fala de caráter, de glória, de essência. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Filho de Deus, tudo sabe, tudo pode, tudo tem, toda autoridade. Olhos como chama de fogo, tudo vê, tudo sabe, nada está oculto aos teus olhos. Pés como latão reluzente, brilha, caráter, aleluia. Esse é o nosso Cristo. Versículo 19 diz assim, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Interessante que na carta à igreja de Éfeso, a primeira carta, Jesus repreende aquela igreja para eles voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar ao início, lembrar de onde Deus os tirou, lembrar do amor e fazer praticar as primeiras obras. Aqui, o elogio para essa igreja é que essas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Jesus começa elogiando a igreja, pelo menos aqui 5 elogios. Ele diz,
Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas obras são mais numerosas que as pessoas. Vocês têm intensificado, vocês têm me servido, vocês têm feito, ao olhar humano, tudo certinho. Mas Deus, que conhece todas as coisas, Deus que se preocupa com os seus filhos, com o seu povo, Ele diz no versículo 20, mas tenho contra ti, o toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Eles estavam aceitando o ensinamento de uma mulher, com o espírito de Jezabel. Os ensinamentos de Jezabel. Quando eu olho lá, 1 Reis capítulo 19, eu vejo uma mulher chamada Jezabel, que traz o culto a Baal, que faz com que tropecem os filhos de Deus, a nação de Israel, trazendo falsos ensinos, falsas doutrinas e confundindo a mente do povo de Deus. E aqui estava acontecendo a mesma coisa. Aqueles ensinos falsos, ensinos contra a vontade do Senhor. Ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, o mesmo espírito que agia lá em 1 Reis 19, o mesmo espírito que usava Jezabel, é o mesmo espírito que estava usando essa mulher falsa profeta para enganar o povo de Deus, fazendo com que eles se prostituíssem, fazendo com que eles caíssem, fazendo que comessem carne sacrificada aos ídolos e trouxesse escândalo para a obra de Deus, para o reino de Deus, para a igreja de Cristo. Jesus condena isso. E ele diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Deus ainda deu tempo para essa mulher. Deus ainda deu tempo para essas mulheres que causam tropeço para o povo de Deus, para os filhos de Deus. E a igreja acabou esquecendo do ensinamento de Paulo. Quando eu olho em Coríntios, ele dizendo que não é permitido que a mulher ensine na igreja, que a mulher exerça autoridade sobre a igreja. Não que ela não pode pregar, ter um ministério, ensinar, não é isso. Mas aqui Paulo está dizendo que as mulheres elas têm que estar sobre a autoridade do anjo da igreja. Pode ensinar, pode pregar, pode profetizar, pode exercer ministério, mas tem que estar debaixo de uma autoridade constituída por Deus. Porque senão vira bagunça, porque senão passa por cima, porque senão serve de tropeço. Nós temos a santa palavra de Deus. Aqui nós temos o caminho, a verdade, a vida. Aqui nos leva para a eternidade, para a glória. Não podemos permitir que falsos ensinos, que pessoas venham querer contrariar essa palavra. Essa mulher estava corrompendo os homens de Deus, cheios do Espírito. Ela estava seduzindo e derrubando, fazendo eles cair, pecar, errar, escandalizar a obra. E Jesus levanta João na ilha de Pátimos para repreender essa mulher, para repreender todos aqueles que estavam cometendo adultério com ela, estavam caindo com ela, ouvindo o ensinamento dela e seguindo esse ensinamento. Jesus condena isso. No versículo 22, ele diz, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Jesus sempre dá uma porta de escape, o caminho do arrependimento, do perdão, da misericórdia, mas nós precisamos reconhecer e mergulhar na presença dele. Reconhecer os nossos erros, as nossas fragilidades, abandonar a prática do pecado e correr na presença do Senhor. Correr para a presença do Senhor. Estar aos pés de Jesus, reconhecendo a sua grandeza e crendo nos seus ensinos. Ele diz, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso está falando de consequências. Tudo que você planta, você colhe. Plantar coisas boas, vai colher coisas boas. Plantar coisas negativas, vai colher coisas negativas. Plantar o mal, vai colher o mal. Plantar o bem, você vai colher o bem. Lá na frente, ainda que não seja nessa terra, mas na eternidade, na glória, nós vamos receber o galardão. Nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos aqui. Glória ao nome de Jesus. Que ensinamento, que carta poderosa, que nós aprendemos muito com essa carta. São cartas doutrinárias,
cartas que nos exortam, nos levam a praticar o amor, a essência do Evangelho, viver na prática a palavra de Deus. Isso é glorioso, nós precisamos meditar nessas cartas todos os dias. Aprendemos muito com a quarta carta à igreja de Tiatira. A primeira carta é a Éfeso, volta ao primeiro amor. A segunda carta à igreja de Esmirna, que ao olhar humano estavam vivendo uma pobreza, mas no olhar espiritual, no mundo espiritual eram ricos, estavam sendo esmagados, mas Esmirna significa mirra. Mirra era extraído de uma árvore, colocado sobre uma prensa, e aí extraía um óleo caríssimo, e esse óleo era usado para perfumar os ambientes. A igreja estava sendo esmagada, mas estava extraindo o bom aroma de Cristo, o óleo, a presença de Deus e o cheiro suave de Cristo Jesus. A terceira igreja foi a Pérgamo, que estava fazendo tudo certinho, porém aceitando os ensinamentos dos nicolaítas, de Balaão, que estavam corrompendo o povo, e Jesus adverte eles. E aqui na quarta carta à igreja de Tiatira, Jesus adverte eles porque eles estavam aceitando ensinamentos de uma mulher que se dizia profetisa, estava guiando, querendo conduzir o povo de Deus, mas Deus colocou o anjo da igreja para conduzir o povo. Toda a profecia que é contra esta palavra, não aceite, rejeite. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Ela é o nosso guia, ela nos conduz para a eternidade. E eles estavam aceitando esses ensinamentos, e Jesus adverte eles: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão colher tudo que estão plantando. Versículo de número 24. Mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Jesus está dizendo: mas vocês outros que estão na igreja de Tiatira, vocês que não estão ouvindo essa mulher, não estão dando credibilidade, não estão caindo com ela, não estão seguindo os seus ensinamentos, vocês outros, vocês estão isentos de tudo isso. Esse castigo, esse juízo não vai cair sobre vocês. Eu vou poupar vocês de tudo isso. O galardão de vocês está reservado comigo. Oh, aleluia, vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer na palavra, vale a pena obedecer os mandamentos, vale a pena seguir a Cristo. Ele tem o melhor para todos nós. Mas o que tendes, retende até que eu venha. O que tu tens, a tua fé, o teu amor, as tuas obras, a tua perseverança, guarda até que eu venha, ou seja, até o arrebatamento da igreja. Vai firme, continua no amor, nas boas obras, se dedicando a Deus, à obra de Cristo, ao amor, ao Evangelho, pregando a palavra, testemunhando, orando, buscando, conhecendo cada dia mais ao Senhor. Vai até o fim, retendes, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens até que eu venha, até o arrebatamento da igreja, que está tão perto, está tão próximo, os sinais estão aí. Oh, glória! E ele continua no versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Oh, aleluia! Jesus recebeu a autoridade do Pai, e ele vai nos dar essa autoridade. Ele vai compartilhar conosco essa autoridade. Aqui está falando que vencer, a guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações. Está falando do milênio. Primeiro ele fala: retende os que tem até que eu venha. No verso 25, ele está falando do arrebatamento, até que eu venha. E depois ele está falando: eu vou dar poder sobre as nações. Depois do arrebatamento, a grande tribulação. Depois da grande tribulação, o milênio. Jesus está falando sobre o reinado. Nós vamos reinar com Cristo no milênio, ter poder sobre as nações. Ele vai nos dar esse poder, vai descer junto com a Nova Jerusalém, vamos descer com ele, reinar com Cristo no milênio, 1000 anos. Oh, glória, que promessa poderosa! Se você guardar a palavra de Deus, as boas obras, o amor a Cristo, a fé, a fidelidade, a perseverança, até o arrebatamento, Jesus está prometendo que no milênio nós vamos reinar com ele, vamos exercer autoridade sobre as nações. Ele vai nos dar esse poder.
Oh, Cristo maravilhoso, eu sinto Ele. Rabagachúria canta, labagai, aleluia. Versículo 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aquela primeira que aparece, é a primeira a aparecer, a última a desaparecer, porque está mais perto, aleluia. Nós vamos brilhar com Cristo, é isso que Ele está dizendo. Vocês vão brilhar como eu brilho, vocês vão receber o meu brilho na vida de vocês, vão reinar comigo, brilhar comigo. Glória ao nome de Jesus. Versículo 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem ouvido? Ouça a palavra de Deus, ouvido espiritual. Não adianta ouvir bem fisicamente e não ter ouvido espiritual. Tem pessoas que não ouvem bem fisicamente, mas espiritualmente escutam a voz de Deus. Deus está dizendo, ouça a minha voz, medite nessa palavra e você será vitorioso na minha presença. Há um galardão reservado para cada um de nós. Há um céu de glória nos esperando. Deus tem algo poderoso para as nossas vidas. Que ensinamento maravilhoso. Guarde essa palavra no seu coração e ela será vida para a tua vida, para o teu futuro. Há um céu de glória que nos espera. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Compartilhe o vídeo. Dê o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, não se esqueça disso. Mais pessoas precisam receber a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.